Aqui nós já vimos ontem, certo? Esse aí nós vimos ontem. Já vou direto para esse então. Não, não precisa sentar um lado também. Você vai do lado. Pessoal, isso aqui acontece em uma falha de transmissão, né? Suponha que um computador envie um frame, o outro computador na RAM, topologia, barramento. Ok? Qual que é a característica do barramento mesmo? Que tipo de conexão que é mesmo? Ponto a ponto ou multiponto? O barramento é multiponto. Ok? O endereço físico de destino do pacote é corrompido durante a transmissão. Então a gente viu ontem aquele frame, ou seja, o conjunto de bits na rede, de alguma forma, pode ser um ruído, alguma coisa, a sequência de bits não permitiu que fosse identificado com precisão esse endereço de destino, né? Então, o endereço físico desse destino de alguma forma está prejudicado. O que acontece com o pacote? Pessoal, existe uma questão importante aí que a gente ainda não tratou em outras camadas de rede, mas já fica aqui como referência importante. O pacote não fica a vida inteira circulando na rede. Então, se você manda um pacote e ele se perde porque ele não acha a rota, porque ele não acha o destino, ele tem um tempo de vida. Esse tempo de vida se esgota. E os dispositivos, né, os responsáveis pela retransmissão, podem ser os switches, os roteadores, eles podem descartar esse pacote. Então eles podem descartar também frames correspondentes a pacotes que não encontram o destino. Então ele vai ser perdido. O que pode acontecer também é o seguinte: de repente esse frame foi adulterado para chegar no computador que não é efetivamente o computador de destino. E aí existe uma questão interessante: se você está mandando os dados, ele tem sequência. Então, de alguma forma, vai existir um mecanismo de controle de erro. Na camada de enlace existe esse recurso, a maioria dos protocolos. Ele vai abrir esse frame, vai identificar, considerando que esse frame tem uma falha ou não corresponde ao destino, ele descarta. Ok? Então a situação é bem tranquila. Como o emissor pode ser informado da situação? Olha, esse mecanismo que trata de controlar os erros, ele tem também que informar sobre a perda desse pacote. Então, tendo condição de identificar a origem, ele vai enviar um sinal. Depois a gente vê isso em mais detalhes, mas de qualquer forma também, se esse emissor mandou essa informação e estava na expectativa de voltar algum retorno, durante um certo tempo, se esse retorno não chegou, que foi uma falha no mecanismo de notificação de erro, esse emissor também vai registrar, ou seja, vai considerar que ele perdeu a comunicação. O senhor vai entregar essa resposta aí? Vou entregar. Então vai usar todinho. antes de botar na ali? Vocês querem que eu mande antes? É? Beleza? Não, eu mando hoje ou amanhã no máximo. Não, manda agora. Não, mando. Quando agora não tem internet, você manda. Se a camada de enlace de dados é capaz de detectar erros entre os nós, olha que interessante, detectar os erros entre os nós, por quê? Está mandando frames entre os nós, conjuntos de bits. Por que será que precisa de um mecanismo de verificação em outra camada, a camada de transporte? A gente viu lá que a camada de transporte cuida do transporte fim a fim. Ou seja, em outras palavras, você está rodando um programa e esse programa disponibiliza recursos. Pode ser um servidor web. O servidor web, quando a gente fala de tecnologia Microsoft, é o Internet Information Server. Alguns de vocês provavelmente já tiveram contato com o Internet Information Server. Então é um recurso que você encontra na maior parte dos sistemas operacionais do Windows, essencialmente nos servidores. E o objetivo dessa aplicação
é responder às conexões cujo protocolo de aplicação é o HTTP. Então, como é que você faz para que um computador acesse a internet do outro computador? Você ativa um servidor de páginas web. Esse servidor fica ouvindo conexão. E ele fica ouvindo conexão geralmente na porta 80. De uma forma mais eficiente, a camada de transporte vai cuidar para que seja possível detectar erros, não necessariamente de transmissão. Não quer dizer necessariamente que foi um erro causado por sinal, ou codificação, ou por ruído, enfim. Não se trata de um erro ocasionado nas camadas inferiores. Esse erro pode ser, por exemplo, uma tentativa de reenviar o pacote que se perdeu numa rota e não conseguiu, boa noite, não completou a sequência. Então a camada de transporte ela precisa notificar a aplicação, olha, teve uma falha. Em termos gerais seria o seguinte, usando o cenário que eu falei do Internet Information Server, que é o servidor de web, e considerando que do outro lado você tinha um cliente usando um browser, este browser receberia um conjunto de dados com uma determinada falha e haveria uma notificação. Cada protocolo vai utilizar algum mecanismo. A diferença fundamental na camada de transporte é que tem um protocolo que você não tem controle sobre o fluxo dos dados. Na verdade, ele envia o pacote e esse pacote tem um destino, mas você não tem um retorno sobre ele. Esse protocolo é o UDP. Mas usando o TCP você estabelece uma conexão e existe um tratamento de erro. Então depende do protocolo da camada de transporte para efetivamente esse erro ser tratado com menor eficiência. Mas é por isso que existe. Então a gente não tem que se preocupar só com o sinal chegar no destino. Tem que considerar que mesmo o sinal chegando e o frame chegando totalmente no destino, pode existir de alguma forma uma inconsistência na informação, por isso que a camada de transporte é um nível intermediário para tratar esse erro. Existem outras formas, por exemplo, de tratar esse erro lá na camada de aplicação, mas aí você vai utilizar a aplicação para tratar. Dentro da arquitetura OSI, você vai ter esse tratamento na camada de transporte. Pessoal, esse aqui fala de fase, né, deslocamento. Alguém tentou fazer isso? É mesmo? Não, eu li todos, eu li olha só, qual o deslocamento de fase nas seguintes situações? Deslocamento de fase, vocês lembram o que é, né? Deslocamento de fase. Acho que eu coloquei o desenho aqui para ajudar. Vejam só, a fase é medida em graus ou em radianos, ok? 360 graus corresponde a 2π radianos. 1 grau corresponde a 2π dividido por 360. E 1 rádio equivale a 360 dividido por 2π. Só para a gente ter uma referência que, na verdade, você tem 360 graus e quando você considera a metade da circunferência, você tem 1π. Ok? 1π radiano. A questão está perguntando o seguinte: qual que é o deslocamento? A gente sabe que a senoide basicamente é isso aqui. Esse aqui. Então a senoide é como se eu pegasse essa circunferência e quebrasse ela aqui. Quando eu completo o ciclo, que é um período, eu completo 360 graus. Considerando a partir de qual momento? Se eu considerar que eu comecei no instante zero, bem aqui, ainda não houve deslocamento. Eu estou no ângulo zero.
E as questões ali, as três opções de resposta são: uma onda senoidal com amplitude máxima no instante zero. Então, o que esse exercício já induz? Você identificar o que é uma amplitude máxima. Olhando nessa senoide, amplitude máxima são os extremos. Uma linguagem bem tranquila, a barriguinha da onda, aonde que ela é máxima, ok? No eixo Y. Então, o que foi dito ali? Que houve um deslocamento, e esse deslocamento, qual a amplitude máxima? Aliás, qual que é a amplitude máxima no instante zero? Ou quando a amplitude máxima está no instante zero, houve um deslocamento. Esse eixo Y, ele não está exatamente no instante zero, mas ele começa a marcar quando está na amplitude máxima. A amplitude máxima é aqui. Então houve um deslocamento dessa onda de quantos graus? 90 graus. E em forma de desenho, essa primeira opção aí. O eixo X em vermelho, o eixo Y em azul. Desenho da onda, um deslocamento de 1/4 ou 90 graus. A outra opção pergunta: uma onda senoidal com amplitude máxima após 1/4 de ciclo. Gente, olha, acho que eu confundi aqui. No instante zero é o primeiro, né? Falei bobagem. Está invertido, ó. No instante zero, eu só coloquei fora de ordem o desenho. No instante zero, 0 grau. Ok? Quando eu tiver um deslocamento que a amplitude máxima está no instante zero, porque começou aqui. E o outro é quando eu tenho 3/4. Deslocou 1/4, 2/4, 3/4. Então quer dizer que eu já estou de novo em 90 graus. Observando o desenho, está aqui. Trabalhem com o deslocamento do eixo Y, para você identificar o quanto houve de deslocamento. Esse deslocamento daqui até aqui, ele tem um limite aí de 360 graus. Claro que as questões que eu vou colocar para você não tem que ficar usando calculadora, então já passa valores bem fáceis. Visualmente você vai identificar quantos graus. Então, trabalhar com 90 graus, 180 graus, 360 graus, é bem tranquilo. Geralmente eu vou trabalhar então contas fáceis de fazer. Qual a largura de banda? Isso aqui é tranquilo demais. Largura de banda de um sinal que pode ser decomposto em 5 ondas senoidais com frequência de 0, 20, 50, 100 e 200. A gente já sabe que a largura de banda é o quê? Maior, menos, menor. Essa aí foi de bandeja. Não estou brincando, mas já teve gente errando questão dessa na prova. Outra coisa que eu posso fazer aqui na prova, o contrário, tá, gente? Posso fazer o contrário. Posso mostrar o domínio de frequência e pedir para você explicar o que está acontecendo, qual que é a frequência máxima. Vocês lembram também da senoide? Então a senoide eu sempre tenho que saber o que? A frequência, eu tenho que identificar a frequência, ou seja, esse período, a amplitude. Então você precisa olhar no espectro e saber reconhecer a senoide. Pode ser que você tenha um desenho com um cenário para você identificar qual que é a frequência e qual que é a amplitude, qual que é o deslocamento. Qual é a taxa de transferência para um sinal na figura abaixo? Então aqui a gente já tem essa referência de período.
Quantos períodos tem aí? Observem esse sinal. Vamos separar a taxa de sinal e taxa de bits? Tem uma codificação aí ou não tem? Tem, gente? A resposta já está ali, mas só para vocês irem raciocinando antes. Tem uma codificação. Sinal positivo, amplitude positiva, pode ser 1. E 0 pode representar 0. 8 bits. Eu estou conseguindo transportar 8 bits em quanto tempo? 16 nanosegundos. Ok? Então, na verdade, 16 nanosegundos, eu tenho que dividir 1 segundo em 9, aliás, em 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. 1 trilhão. Então, quer dizer, em 1 trilhão, eu pego 1 segundo, divido em 1 trilhão de vezes, e eu consigo, usando 16 unidades destas, enviar 8 bits. Então, a partir desse gráfico, eu tenho uma referência precisa de quantos bits eu consigo transportar por segundo. Como a gente trabalha com muitas unidades ou subunidades, tem que ficar atento com a conversão. Então, eu consigo mandar 8 bits em 16 nanosegundos. É só agora fazer a conversão aqui. Na verdade, olha só, a taxa de bits é 8 dividido por 16 vezes 1 trilhão. Só que é 1 trilhão que está dividindo por, ou seja, 0,5 vezes 10 elevado a menos 9, que vai dar 500 megabits por segundo. Tudo bem? Eu tenho. Qual que é a transferência? Pergunta qual é a taxa de transferência. Isso. A taxa de 500 Então, quando eu falo de taxa de transferência, eu estou transferindo dados. Ok? Qual é a velocidade com que esses dados estão sendo transportados? Eu já tenho aqui uma amostra de codificação que me dá uma dimensão. Eu consigo codificar 8 períodos no intervalo de tempo de 16 nanosegundos. Então é simplesmente uma proporção de tempo. Qual o tempo que eu estou gastando para transportar? Olha, eu estou gastando... Quanto? Quanto tempo que eu gasto para transportar? 16 nanosegundos eu transporto 8 bits. Ok? Eu gasto 2 nanosegundos para transportar cada bit. Resumindo, eu estou transportando. Se eu tivesse uma proporção de 1 para 1 aqui, seria bem tranquilo, né, gente? Eu teria ali 1 gigabit. Aliás, 1 gigabps. Mas como eu estou gastando 2 nanosegundos para mandar cada bit, eu vou dividir isso ao meio. Vai dar uma taxa de 500 megabits por segundo. O importante desse exercício aqui, para a gente ficar preso no cálculo, é entender o que a figura está mostrando. Está mostrando, olha, que durante esse tempo aqui, esse intervalo de tempo, eu consigo codificar 8 bits. E esse tempo nada mais é do que 16
porções de nanosegundo, 16 unidades de nanosegundo. Que eu dou na forma 500 megabits por segundo. Qual a largura de uma banda cujo sinal é composto conforme a figura abaixo? Isso aí é igual a outro. A única coisa que tem diferente aqui é o seguinte: pegar 180, a frequência máxima, e for tirando esse acumulado de 5, eu tenho 155 com uma frequência menor. A largura de banda, 25 Hz. Como aqui não está usando nenhuma outra unidade aí para multiplicar, você considera que esses são ciclos individuais, por isso você diz que é Hz. Também tem que ficar atento nesse exercício pelo seguinte: domínio de frequência, eu vou falar quantos Hz. Eu não estou dizendo aqui quanto de dado está sendo transportado, porque não existe nenhuma referência aqui de codificação. Se eu estou usando 2 sinais, um sinal para codificar. Então o que eu preciso identificar é só a frequência. Frequência máxima, frequência mínima, é igual ao exercício anterior. O que é aquele símbolo que você deixou? O que ele representa? O número 5. Cada intervalo de frequência. No sinal composto, não periódico, não tem um período definido. Pessoal, não tem período definido, mas eu posso ter um domínio de frequência. É o que está no gráfico. Contém frequências que vão de 10 a 30 kHz. A amplitude máxima, 10 volts. Nos sinais de maior e menor frequência e de 30 volts no sinal para sinais de 20 kHz. Supondo que as amplitudes mudem gradualmente, do mínimo para o máximo, represente o espectro da frequência. O que eu preciso mostrar aí? Que essas frequências oscilam desde a menor até a maior frequência. Então essa reticências aí é para dizer o seguinte: olha, começa com 10 kHz e vai até 30 kHz. Qual será o tempo de transmissão de um pacote enviado em uma estação se o comprimento do pacote é de 1 milhão de bytes? Pessoal, tem que ficar atento com essas coisinhas. Byte, onde é bit, para você não equivocar só na conversão. E a largura de banda do canal é 200 kbps. Então eu consigo transportar nesse canal K1000, 200 bps, eu consigo transportar 200.000 unidades de bit por segundo. Tem que ficar atento com isso, porque aqui em cima está pedindo para transportar 1 bilhão de bytes. Nada mais do que em bits seria multiplicado por 8 milhões de bits. E aí joga na forma e divide. Está ali direto, 8 milhões, que é o tamanho do pacote, dividido pela largura da banda. Então agora eu quero saber quanto tempo gasta. Seria mais ou menos a seguinte resposta: eu tenho que baixar um arquivo. Pessoal, vamos conversar agora na língua usual. O que o usuário fala numa situação dessa? Eu preciso baixar um arquivo. Qual é o tamanho desse arquivo? 1 mega. Ok? Usando uma banda que a velocidade é 200 kbps. É 1 mega mesmo? Mega na 24? Aqui, presenciando. Pessoal, é o seguinte: quando a gente está tratando aqui a unidade, embora quando você estiver tratando a conversão bit e byte, você tem que considerar 8 bits, sempre múltiplos de 8, e aí você não tem esse valor arredondado para 1000. Então, no exercício, toda a nossa metodologia, vocês vão usar unidades para representar K, 1000, mega, 1 milhão.
Você não precisa tratar esses bits adicionais. Então, para simplificar, trabalhem com a mesma unidade. Por quê? Quando você estiver analisando o ciclo e estiver analisando os bits, você só vai considerar a mesma regra. Então, não precisa tratar essa diferença aí por ser múltiplo de 8, para que você tenha que trabalhar com 1024. É só para a gente simplificar o trabalho aqui. De qualquer forma, sinal e bit vai estar codificando na mesma regra, você tem a mesma proporção. Isso é para fins didáticos, para simplificar o exercício, né? Entendermos como funciona. 3 técnicas de conversão digital-digital. Então, digital-digital eu tenho as codificações. A codificação em linha, muito fácil, são aquelas sequências de bits. No exercício, aliás, no material da prova, vocês podem estudar por aquele... eu coloquei um exemplo lá, deixa eu ver o nome do arquivo. É o simulador. Um arquivo flash para você conhecer uma demonstração de cada um desses tipos de codificação, tanto analógico quanto digital. Então vocês podem utilizar esse material aí para estudar. A codificação em bloco, eu completei aqui também dizendo o seguinte: qual que é a vantagem da codificação em bloco? Durante o processo de codificação eu preciso assegurar que exista uma sincronização. Vejam, se eu não tiver um processo que permita a sincronização, eu corro o risco de ter um receptor fora do tempo. E aí ele pode ler mais bits ou menos bits. Isso vai causar, de certa forma, um prejuízo para a comunicação, porque você não vai conseguir interpretar o que foi transportado. Então esse é um problema. O outro está associado à detecção de erro. Essa detecção de erro, geralmente você consegue tratar colocando um bit a mais, ou até mesmo um bit de começo e um bit de fim quando você está enviando uma sequência de dados. Assim você verifica a cada intervalo se aquele bit está presente ou não. Então, a codificação em bloco, ela aumenta a performance da transferência de dados. Então você consegue utilizar codificação mais eficiente. E no caso da codificação por amostragem, é quando você precisa fazer uma conversão. Veja bem, você vai pegar um sinal analógico e transformar um sinal digital para transportar digitalmente. Como é que a gente faz isso? Quando você utiliza o microfone, está transmitindo uma voz. Exemplo, VoIP. Comunicação por VoIP. Na hora que você está falando, tem um microfone. Esse microfone vai fazer um processo de amostragem. E esta amostragem vai codificar os bits. Você vai transportar os bits da conversa. É uma conversa que é transportada em um meio no formato digital. Mas você tem nos extremos o som. E aí, para trabalhar com o som, você vai utilizar uma onda analógica. Então existe um processo de amostragem para transformar essa onda, essa senoide do som, do exemplo do telefone com VoIP, para transportar no meio digital. Distinção entre taxa de dados e taxa de sinal. Eu até vou fazer diferente agora. Vocês estão vendo as respostas, estão me ajudando? Então, sabe. Taxa de dados e taxa de sinal, está tranquilo? O que é taxa de dados? Quantidade de bits transportados. Ok? E a taxa de sinal? Está associada ao número de ciclos, frequência do transporte. Uma você fala bound, a unidade, e a outra você fala em bps ou em bits por segundo. Ok? Elementos de dados são transportados, enquanto que os elementos de sinal são os transportadores, ou em outra linguagem, os portadores.
Pessoal, isso aqui é extremamente importante, né? Porque você vai conectar o switch ou uma balança, um equipamento qualquer que você tem que fazer uma comunicação com ele. Quando você for transmitir os dados, você vai precisar identificar qual que é a taxa de sinal do equipamento. Normalmente o manual dele vai citar quantos balões você programa lá no software que você está estabelecendo a comunicação. No caso de switch, isso aqui é fatal. Se você não colocar a taxa de sinal que o equipamento gera, você não consegue transportar. Por quê? Você precisa ter um sincronismo do clock. Então você vai programar o computador para utilizar aquela porta de comunicação com o dispositivo que você quer trocar informação, que você quer ler ou quer criar, né? Você, enfim, está trocando dados digitais. Um exemplo disso, você tem uma agenda ou você está usando o smartphone, está conectando, usando uma porta USB, de alguma forma você tem informações relativas à taxa de transporte. Você pode muito bem fazer isso usando uma porta serial, um cabo serial. Você vai precisar informar então qual que é a tua taxa de sinal. Componente DC. Componente DC está associado aqui. Você se lembra? Sim, de certa forma sim. Qual seria o termo mais eficiente aí para tratar componente DC? Seria com relação à codificação de determinados sinais, para você identificar como esses sinais podem representar os dados, os bits. Ok? Se eu tiver, durante um intervalo longo, o envio, né, ou a presença de uma frequência muito baixa, próxima de zero, um sinal próximo de zero, na verdade uma amplitude próxima de zero, é como se eu ficasse um determinado tempo sem comunicar. Então, se esse intervalo for muito grande, eu não saberei com eficiência, ou o receptor não vai conseguir distinguir se houve realmente uma paralisação na comunicação, além de uma série de outras questões que envolvem, por exemplo, equipamentos envolvidos no processo de comunicação. Transformadores, por exemplo. Os transformadores vão sofrer um processo de falha de comunicação quando você tiver um intervalo muito grande com essa frequência, com essa amplitude próxima de zero, com essa comunicação próxima de zero. Então é uma ausência de sinal durante um tempo maior. Então o componente DC é um desafio para você codificar. Se você utilizar aquela regrinha básica da codificação em linha, bem simples. Quando eu quiser mandar um sinal, eu tenho uma amplitude positiva. Quando eu não quero mandar, quero que isso seja zero, é só eu não enviar sinal algum. Isso vai causar um impacto quando você tiver uma sequência, um período maior, mais do que um período, uma fração de tempo, sem oscilar esse polo, sem modificar. É como se você tivesse ficado mudo e você vai confundir a tradução do receptor. Com o componente DC, resumindo, vai causar um erro e é o grande desafio para que você consiga codificar. Então, os processos de codificação, com as técnicas de codificação, buscam aumentar a eficiência, não só transportar mais rápido, aproveitar os sinais, trabalhar com frequência mais rápida, mas ao mesmo tempo codificar de forma que componente DC não ocorra. Você não tenha, então, de acordo com a análise de Fourier, aquelas frequências derivadas próximas de zero. Geralmente você tem isso quando está transportando com frequência mais alta. Diferença entre transmissão paralela e serial. Paralela eu mando vários bits ao mesmo tempo. Serial eu mando um bit atrás do outro. O que é importante a gente saber? Aqui está muito pequenininho. Eu posso ter
sincronismo e posso não ter sincronismo. Acho que até tem uma questão de sincronismo, deixa que vai para frente. Aqui tem uma outra questão em relação à sincronização. Em uma transmissão digital, o clock do emissor está 0,2% mais rápido que o do receptor. Quantos bits extras por segundo o emissor enviará se a taxa de dados for 1 megabit? Bem fácil, né? Aí é regrinha de porcentagem, 0,2 dividido por 100 multiplicado por 1 milhão. 1 mega. Então você vai ter um adicional de 2.000 bits. Olha só, por segundo. 2.000 bits a mais. Por isso que a técnica de codificação, no caso, você tem uma codificação em bloco, como uma técnica eficiente, as diversas técnicas de codificação em bloco, que resolve a questão de sincronização. Ou seja, o receptor é capaz de perceber que está fora de sincronismo a partir de uma informação, um bit que acompanha, e ele pode ajustar ou reiniciar esse bloco para que ele trabalhe na mesma frequência. Queremos transmitir 1000 caracteres, cada caractere codificado com 8 bits, e aí vem as perguntas. Enquanto o número de bits transmitido para a transmissão síncrona, é aquele que eu falei que ia falar da transmissão serial. Então, se ela é síncrona, existe um sincronismo entre os bits que saem e os bits que chegam. Eu tenho 8.000 bits. Tranquilo aí, gente? Acho que a gente tinha visto, vocês não estão falando nada, então acho que não está todo mundo entendendo. Ok? Sincronismo. 1000 bits, na verdade 8.000, né? 8.000 de origem, 8.000 de destino, não tem nada. Simplesmente mandei essa sequência. Agora a letra B. Enquanto o número de bits transmitidos para transmissão assíncrona. O que é assíncrono? Que você vai ter uma quantidade de bits de origem e uma quantidade diferente de bits do destino, porque você utiliza bits para fazer algum controle. Ok? Quando você vai fazer uma comunicação também, você tem que informar se existe um bit lá para controle, né, para que você possa fazer esse sincronismo. Então, neste exemplo aqui, seguindo o que está no livro, considera-se que para cada byte, ou seja, cada 8 bits, existe um bit start e um bit end. Estes bits são responsáveis por sincronizar. Então é como se você tivesse um processo aí de envio de dados. Vamos imaginar, você está transportando uma sequência de tijolos, e a cada conjunto de tijolos que você transporta, utilizando um caminhão, existe lá um conjunto de tijolos para controlar o transporte. Então, por exemplo, você tem tijolos da cor vermelha normal e tijolos azuis. Toda vez que você estiver recebendo um caminhão, tem que vir lá 2 tijolos para controlar a carga. E você vai contando a partir daqueles tijolos. É uma analogia do que ocorre no transporte assíncrono. Ele é assíncrono porque, em termos de dados, eu estou transportando aquele milheiro de tijolos. Mas eu tenho tijolos adicionais que são utilizados para controlar esse transporte de tijolos. Aqui eu tenho bits a mais para controlar esse transporte de bits, e aí vão ajudar no processo de sincronização. Qual que é a vantagem da sincronização? Eu sei qual que é o bit que começa e eu sei qual que é o bit que termina. Com isto, se ele estiver fora de sincronia, eu posso reiniciar o contador, o clock, e reestabelecer a comunicação. De certa forma, eu considero isso como uma redundância. E qual que é o percentual de redundância? Então a gente tem aí, para cada 8, você envia 2 bits, você tem a redundância aí de 25%. Quando estamos utilizando um sinal analógico, tá, que vai representar um sinal digital,
eu posso utilizar diferentes técnicas que envolvem características da senoide, da onda, para codificar. E aí eu tenho a SK, que é quando eu tenho um switch, um chaveador, que fica alternando a amplitude, por isso que tem o A. F, quando estiver alternando a frequência. P, quando estiver alternando a fase. E eu posso ter ainda QAM, quando eu tenho a amplitude, né, e a fase sendo modificadas. E que eu tenho aquele conceito de constelação. Ou seja, de acordo com a amplitude e de acordo com a fase de cada sinal, eu vou identificar o bit. Em linhas gerais é isso. O que é fase? Fase, deslocamento. Na verdade, quando eu falo que eu estou considerando a fase da codificação, é porque depende do deslocamento da onda no instante zero. Igualzinho a gente viu essa questão de deslocamento aqui. Então eu posso considerar que se houve um deslocamento de 25%, representa zero. Se houve um deslocamento de 90%, aliás, de 90 graus, você pode indicar 1. Então, de acordo com o deslocamento da onda, você pode fazer a codificação. Então, toda a codificação que se baseia no ângulo, né, do instante zero daquela onda, é a que eu utilizo a fase. Então, em vez de falar ângulo, você fala fase. Toda vez que tiver a ver com o ângulo da onda ou com o deslocamento dela, você vai falar fase. Conversão analógico-analógico. Pessoal, vou voltar aqui para vocês me ajudarem. Será que precisa existir codificação? Ou precisa existir essa transformação de analógico para analógico? O que vocês acham? A gente viu alguma coisa aqui semelhante? Sim. Um equipamento que vocês usam constantemente, devem ter esse equipamento em casa, cujo transporte é feito em cima de onda analógica, qual que é? Não, o rádio. Transmissão a rádio. A transmissão a rádio é analógica ou não, gente? É analógica. E aí eu tenho um processo de conversão analógico para analógico. Exemplo, eu tenho um sinal que foi gerado numa determinada frequência, mas eu quero que esse sinal seja transportado numa frequência reservada para ele. Então eu tenho que alterar características desse sinal para transportar a variação que eu preciso para codificar o sinal. Então, no caso das transmissões de rádio AM, eu tenho já uma frequência reservada. Transmissões FM também tem uma frequência reservada. Então, o processo de alterar características de um sinal analógico. O que eu posso alterar? AM, a modulação com oscilação de amplitude. FM, uma modulação com oscilação de frequência. Ok? Existe uma regrinha, mas está bem tranquilo na apresentação de vocês. O consumo, ou seja, quando eu estou transportando, fazendo uma modulação FM, eu vou gastar 10 vezes a banda que eu preciso transportar. E se for AM, que é a amplitude, eu vou gastar o dobro. Qual das três técnicas de conversão analógica-analógica, ou seja, simplesmente eu tenho uma faixa analógica que eu quero transportar em outra, ou eu quero transmitir usando outro sinal analógico, qual das duas que eu tenho? Eu esqueci de falar antes agora, né? Aí deixei para trás para vocês. AM, amplitude. FM, frequência. PM, fase. Qual que é mais eficiente? Qual que suporta melhor o ruído
interferência, enfim, problemas de transmissão. Então vejam bem, é a AM. A AM, desculpa, está suscetível à maior parte dos ruídos, porque a amplitude, que tem a ver com a potência do sinal, ela está sujeita a variações mais fáceis. Uma das variações, por exemplo, descarga elétrica. Uma descarga elétrica pode provocar uma variação de amplitude, né, e você tem um dispositivo do outro lado que vai confundir na decodificação dessa amplitude. No entanto, se você estiver tratando a fase ou a frequência, você suporta melhor o ruído. Se houver uma ampliação desse sinal, ou seja, a amplitude aumentou, mesmo assim o equipamento de destino vai conseguir identificar qual foi a fase, né, do ciclo dessa onda. E efetivamente você vai ter maior eficiência. Então o pior deles é a amplitude. Taxas de transmissão. Bom, para vocês responderem essa questão, tem que dar uma olhada lá no material, eu já estou resumindo aqui. Sempre você tem um fator que está associado à frequência e à quantidade de bits. Verdade? Aos bounds, que são os sinais, e os bits. Então aqui você tem esse fator, só jogar na fórmula, 1 dividido por esse fator, multiplicado pela largura de banda. Então no caso, se eu tiver 2 bits por segundo, 2 bits por segundo, sinal que saiu de um meio digital, e eu preciso utilizar uma transmissão analógica. Pessoal, estão vendo? Isso aí que é importante vocês reconhecerem no exercício. FSK, sinal analógico, variação de frequência. Qual que é a relação que existe? 1 para 1. Então eu tenho aqui 2000 bits por segundo, eu vou precisar de 2000 sinais, ou bound. Também 1 para 1 quando for amplitude. 4000 bits por segundo, 4000 bounds. Vou precisar de 4000 sinais. Agora eu já tenho, né, na variação QPS, quadratura de fase, onde eu tenho uma proporção de 1 para 2, ou seja, de meio. A pergunta é a seguinte, gente: entre A, B e C, vamos ver se na prova vocês conseguiram responder. Entre A, B e C, qual é o sinal mais eficiente para codificar? C. C. Por quê? Eu gasto menos bounds, ok? Para transportar mais dados. Com 3.000 eu consigo transportar 6.000. Agora vem um outro aí, que é 64 QAM, tá? Ou seja, agora eu já estou utilizando uma constelação com possibilidade de 64 codificações. Então eu tenho a proporção. Essa proporção, na verdade, o meu fator é 1 para 6. E aí a minha eficiência aumenta. Com 6.000 bounds, eu consigo transportar 36.000 bits. Pessoal, uma coisa para vocês ficarem bem tranquilos na prova. Eu não vou fazer, não vou querer que vocês decorem ou que vocês estudem como é o processo de codificação para saberem que 64 QAM existe uma proporção de 1 para 6. Isso aí de multiplexação, vocês estão lembrando? O que é a multiplexação? Quem quer falar? Nayara? Jefferson? Alguém de terceiro aí? Oi? Múltiplos canais no mesmo? São vários canais que usam o mesmo meio para transportar. Isso. A gente pode identificar que a multiplexação é você fazer economia de um canal. Um exemplo bom para vocês nunca mais esquecerem a multiplexação. Alguém vai vai implantar fibra ótica ligando um canal. Vamos imaginar que existe uma ilha e esta ilha tem lá pessoas que vivem lá e precisam de telecomunicação e eles vão colocar um canal de fibra ótica.
Já imaginaram todos que precisarem comunicar, ter que colocar seu próprio canal de fibra ótica? Vai ficar extremamente caro. Então você pode fazer multiplexação. O que seria isso? Coloca um cabo só de fibra ótica. Diversas pessoas vão conseguir comunicar por ele. A capacidade desse canal tem a ver com a tecnologia que está sendo utilizada, com o tipo de meio, com a eficiência desse cabo, com a eficiência desse meio de transmissão. Claro que eu poderia também não passar fibra ótica e utilizar uma transmissão sem fio. Talvez não seja um ambiente ideal para usar sem fio, colocou o cabo de fibra ótica. O que a gente precisa saber em termos disso? Quando eu estou falando de multiplexação usando cabo de fibra ótica, eu lembro do prisma, onde eu consigo separar feixes luminosos, ou seja, feixes de luz, e eu poderia enviar vários feixes de luz no mesmo cabo de fibra ótica, e do outro lado, eu consegui decodificar com outro prisma reverso quais são os canais que estão enviando ali dentro. Essa é uma das formas de eu fazer com fibra ótica. Se eu estiver fazendo isso, utilizando uma transmissão digital, por exemplo, vamos imaginar que você tem lá um cabo par metálico ou par trançado. O par trançado eu transporto a informação usando um padrão Ethernet que envia uma codificação digital, um sinal digital. O sinal digital é aquela onda quadrada. Então eu posso fazer uma divisão desse canal. Qual característica que eu uso, gente? Para fazer uma multiplexação de um sinal digital, por exemplo, usando par trançado. Tempo. Eu vou dividir o tempo para que cada canal que queira comunicar fique com uma pequena fração do período e esses slots, esses fragmentos, sejam enviados naquele tempo. Então, naturalmente, eu consigo compartilhar meio. Resumindo, multiplexação é quando eu tenho um meio utilizado por diversos canais, eu tenho compartilhamento de canal. Se eu estivesse utilizando um canal analógico, eu poderia utilizar as mesmas técnicas de codificação para fazer essa variação de multiplexação. Por divisão de tempo, por divisão, aliás, de amplitude, de fase e de frequência. A frequência X fica para alguém, a frequência Y fica para o outro. Se vocês forem ver, a transmissão via rádio é isso. Existem faixas onde as emissoras podem utilizar para transportar a sua programação. Qual o meio que está sendo utilizado? O ar atmosférico. Eu estou utilizando o meio compartilhado. Por isso que existe um órgão regulamentador que vai pré-determinar quais são as faixas de frequências que podem ser utilizadas. Se você utilizar essas faixas de frequências, são chamadas faixas de frequências públicas, regulamentadas, para transmitir algo que não está autorizado, você está sujeito a punições. Como é que esse pessoal vai conseguir fazer isso? Decodificadores, ou seja, equipamentos capazes de rastrear determinadas frequências, decodificar os padrões que a indústria já conhece e apontar que naquele canal está sendo usado, aquele canal está sendo utilizado para transmitir uma informação que não pode. Então você não pode, por exemplo, pegar um transmissor de rádio, ainda mais se você estiver utilizando uma faixa que está autorizada pelo órgão, que aqui é a Anatel, responsável por liberar ou não, e você não tem autorização, você está emitindo um sinal de rádio. Então você pode ser punido por isso. Geralmente tem nas favelas que eles chamam de rádio pirata. O pessoal vai lá e aciona o equipamento, um transmissor, e esse transmissor está num local que ninguém sabe, ninguém tem acesso, e ele acaba causando determinados prejuízos. Também são usados nos presídios equipamentos para impedir a transmissão de sinais codificados para celular. Oi? Uma rádio comunitária, por exemplo, é só municipal. Como é que faz por exemplo, aquela frequência que invadiu outra cidade?
Então, na verdade, existe uma regulamentação que diz o seguinte: no caso da rádio comunitária, se não me engano, o raio, ou seja, a potência desse sinal não pode ultrapassar 4 km. Então é pela potência do sinal. Potência do sinal. Para que não atinja um domínio muito grande de área, você tem uma limitação. Agora, eu sei por alto que é 4 mil, não lembro precisamente, mas as rádios têm esse padrão. A rádio comunitária, se eu não me engano, 4 km é o raio que ela pode atingir. Então, algumas cidades têm rádio comunitária, Eloy Mendes tem rádio comunitária, aqui eu não sei se tem rádio comunitária, mas geralmente... Então, gente, existe uma questão seguinte: na verdade, para que o órgão possa limitar, o que ele faz? Ele estabelece qual que é a potência que você pode usar. Então tem uma norma da BNT, você tem que seguir essa potência gerada. Agora, 4 mil metros é a distância. Então quer dizer que se você levar um equipamento a 4 mil metros, funciona. Você anda mais 1 metro para frente, não vai funcionar? Não, porque você naturalmente tem uma faixa de variação, uma faixa de tolerância. Então você, obviamente, pode estar localizado em um determinado ponto que, em linha reta, pode dar mais de 4 mil e você conseguir capturar o sinal. Tá? E a medida dessa potência? A potência em quê? A potência do sinal é a amplitude do sinal. A amplitude para que o sinal chegue lá. Marcos, Oi? eu não entendi essa diferença aí do link no multiplexação, porque falando aqui na multiplexação são vários canais e mesmo eles. Tá, legal. Não falei disso. Realmente, vamos imaginar o seguinte: você tem um canal para compartilhar. E imaginemos que esse canal você vai transportar voz. Para você transportar a voz, você precisa de... Existe uma margem, utiliza-se 4 kHz para transportar a voz. Você precisa de pelo menos 4 kHz para transportar. E você tem um canal, a largura de banda dele, o máximo que ele consegue transportar é 8 mil. Então você só pode multiplexar 2 ao mesmo tempo. Entendeu isso? Você precisa de um link, de um canal que consiga transportar todos os dados. Vai depender, lógico, do processo de codificação que você está usando. Porque você pode ter, por exemplo, uma frequência mais baixa nos canais que você tem que transportar. Exemplo, a frequência dos canais que você tem que transportar é 1 kHz. Então, obviamente, você, para cada um desses canais que você vai transportar junto, utilizando um transporte de sinal analógico, para cada um você precisa de 1000 Hz. Dependendo da codificação que você vai utilizar, você pode ter uma eficiência maior naquela codificação. E aí você tem um total de 4 kHz no meio que vai ser usado para compartilhar. Mas ele tem uma eficiência de codificação o dobro. Ele tem o dobro da eficiência. Então, naturalmente, você vai conseguir transportar 8 canais ali dentro. Então, tem a ver, sim, com qual vai ser a técnica utilizada por cada canal. Não necessariamente o canal que está multiplexando usa a mesma codificação dos canais de origem. Então, você sempre tem que levar em consideração que é necessário ter uma vazão, ou seja, uma capacidade de transportar dados suficiente para transportar todos os canais que você quer compartilhar. A questão que ocorre, gente, é o seguinte: você vai lá e assina uma banda larga. Essa banda larga está sendo compartilhada. E se ela estiver sendo compartilhada com muita gente, não vai ter jeito da Telecom te garantir entregar todos os bits no tempo hábil. E aí você vai ter problema. Por isso que ela te dá um contrato garantindo só o mínimo. Ela não garante aquele máximo, porque ela usa um valor comercial. Olha, o link é de 1 mega. Aí você fala assim: maravilha, não posso usar 1 mega. Não, você pode usar no máximo 1 mega. Aí vem uma legislação e fala para ela: no mínimo você tem que garantir 10. Agora saiu uma legislação determinando que os provedores terão que oferecer um serviço com garantias maiores e progressivas. Eu não me lembro, mas eu acho que até 2017, os canais de banda larga, assinatura de banda larga, terão que ter eficiência até 80%. Tá? Banda larga é para uso residencial, enfim, esses produtos para você conectar à internet. O que está acontecendo na verdade? Agora já teve uma ação do órgão regulamentador
para coibir os fornecedores de conexão de prometerem aquilo que eles não vão cumprir. É a mesma coisa de alguém que tem um limite, uma caixa d'água de 10 mil litros, resolver fornecer água para a cidade inteira. Todo mundo abre a torneira e vai lá para todo mundo. Ou pelo menos vai só gotejar. É o que você tem como limite quando você vai multiplexar. Não passa muito, não tem jeito. Okay? A multiplexação das linhas digitais, né, você tem aqui os sistemas digitais que vão construir uma hierarquia de multiplexação. No primeiro nível, DS0, você tem 64 kbps. O segundo nível já é o DS1 com 1544. E assim sucessivamente. Então, esses canais de multiplexação são, na verdade, consolidadores de diversos canais menores. Então, você sempre tem um aumento progressivo dos canais digitais. Os Estados Unidos utilizam uma referência que é T1, T2, T3. Os múltiplos nos Estados Unidos começam com 24 canais de voz. Na Europa, E1, E2 e assim sucessivamente, você tem os canais, né, o número de canais de voz começa com 30. Então, por isso que você tem uma referência diferente. O T1, tá, que é dos Estados Unidos, norte-americano, você vai ter aproximadamente, corresponde ao DS1, você tem 1544 megabits. Se você estiver falando do europeu, E1, você tem 2 megabits aproximadamente. Isso aqui é banda de proteção. Você tem um canal de voz com 4 kHz. Ó, a largura do canal de voz, você precisa de 4 kHz. E você vai ter que multiplexar isso. Você vai colocar isso num canal só. Só que tem uma questão importante aqui, gente, uma reserva. Então você precisa de intervalos. Como são 10 canais, você vai ter um intervalo de proteção de 500 Hz. A pergunta aqui é o seguinte: quanto você vai precisar de total de canais? Como você precisa de 4 em cada canal, 4 vezes 10. Só que você precisa de intervalos entre eles, você precisa de 9 intervalos. E os intervalos são de 500. Então, 4.500 mais 40. 44.500. Isso é só para a gente entender o que é, né, essa banda de proteção. Banda de proteção é um pedacinho dessa faixa de frequência que ninguém transmite nada. Qual é o objetivo? Uma frequência não prejudicar a outra. Proteção. Quando você tem um equipamento, você já viu que vocês vão mudar a faixa de rádio, aqueles rádios antigos? Você vai usar o seletor analógico e a hora que você não ajustou na frequência correta, ou seja, o decodificador não está na frequência correta, ele começa a ouvir duas rádios. Ele vai decodificar 2 canais ao mesmo tempo. Nenhum vai ficar bom. Um vai estar interferindo no outro. E aí você tem já os rádios digitais. Veja bem, o rádio é digital, mas o controle do rádio que é digital. O rádio, na verdade, está recebendo esse sinal analógico também, porque a emissora de rádio está transmitindo sinal analógico. Então, lá dentro do rádio tem um dispositivo que, quando detecta uma presença muito grande de ruído, ele desativa a saída de áudio. Por isso que você faz uma mudança de canal sem ter aquele chiado. Enquanto ele está ouvindo o chiado, ele desativa a saída de áudio. Você vai mudando. E existem os equipamentos, os scanners de rádio, que são o quê? Eles vão mudando as frequências de entrada do filtro e, conforme o padrão de transmissão, ou seja, a ausência de ruído ou minimização de ruído, ele identifica que aquele canal é um canal que está transmitindo voz. Por isso que você pressiona o scanner nos seus rádios e o scanner varre toda a faixa de transmissão AM ou FM, descobrindo quais daquelas faixas existe uma transmissão, né, dentro dos padrões de audição. Os que estiverem fora, ele vai anular e você não vai selecionar.
Aqui nós temos TDM, multiplexação usando um sistema TDM. TDM, divisão por tempo. Que tipo de transmissão que é esta? TDM, digital. Cada slot, o que seria um slot? Um fragmento lá do frame que eu estou transportando tem um comprimento de 10 bits, só cabem 10 bits. 3 bits extraídos de cada canal, mais um bit de sincronização. Qual é o fluxo de saída? Então, resumindo, eu tenho um equipamento multiplexador que está recebendo 3 canais de entrada. Esses canais digitais vão passar por um único canal, cujo tamanho do frame é de somente 10 bits. Então, a quantidade de bits que ele vai transportar por vez são 10 bits. E ele utiliza 3 bits de cada um e um bit de controle. Esse exercício está pedindo esse desenho. Olha o desenho do TDM, está saindo do multiplexador. E aí eu faço o desenho dos slots, onde eu coloco intervalos reservados para cada um dos canais de entrada. Primeiro canal, aí o segundo, o terceiro. E um bit de controle. Esse bit de controle vai ajudar a fazer a sincronização. Qual a classificação dos meios de transmissão no modelo OSI Internet? Meios guiados e meios não guiados. Todo mundo sabe o que é guiado e não guiado, né? Então, aqueles que eu tenho o ar atmosférico, que eu não tenho lá uma massa específica para transportar esse sinal, são os não guiados. Os outros são guiados. Quais são as 3 principais classes de transmissão guiada? Par trançado, coaxial e fibra ótica. Qual a importância do trançamento, do trançado dos cabos par trançado? Então vejam só. A torção garante que os fios, que são iguais, mas são inversamente equilibrados em termos de sinal, evitam que sejam afetados por fatores externos. Então, o propósito do trançamento dos cabos é proteção. O que essa proteção ajuda? Um dos cabos é o que efetivamente vai transportar o sinal, e o outro é considerado cabo terra. Então, é aí que você tem um aumento de eficiência para você não perder sinais. Tem também o processo de blindagem. Você tem blindagem dos cabos, aliás, você tem blindagem dos pares, você tem blindagem de todos os pares, que seria a blindagem do cabo, e você pode ter uma blindagem ainda para um conjunto de cabos ou feixes de cabos. Então essa blindagem é que garante uma maior eficiência, principalmente dependendo do meio onde você tem interferências, e principalmente também em relação à frequência que você usa para transportar, ou seja, o desempenho dessa rede. Agora, uma característica dos meios de transmissão de fibra ótica. Isso aqui vocês estudaram lá em física, eu acredito que a maioria vai lembrar, eu devo ter lembrado quando vi esse exercício. Reflexão e refração. Reflexo, refletir. Refração é quando você tem, de acordo com a mudança do meio, ou seja, quando você incide a luz em um meio, a refração não vai refletir, vai mudar o ângulo dessa luz. Então, você vai ter esse processo na transmissão de fibra. Aqui está um desenho da refração. Não refletiu, não voltou dentro do quadrante do ângulo, mas você tem uma mudança de ângulo. Aqui tem um outro desenho. Aqui dá uma noção para a gente da refração que ocorre dentro da fibra ótica. Então a luz incide e esse sinal luminoso vai caminhando pela fibra. Cite as vantagens da fibra ótica em relação ao par trançado e coaxial. Essa é muito fácil vocês ficarem aí também. Vantagens da fibra ótica. Alguém consegue citar uma? Oi? Sim, a velocidade pode ser. Ela tem interferência? Não necessariamente, tá? Ela tem interferência? Então, ela tem menor interferência
principalmente, ela tem menor número de ruídos. Intervalo, distância, comprimento. Então, na verdade, você tem sim uma eficiência maior. Tá? Outra questão importante, eu estou transportando a luz, ok? E eu estou utilizando um meio onde a velocidade de transporte é melhor. Qual que era o problema da fibra ótica antigamente? Tecnologia para produzir a fibra. Hoje, a fibra é um dos meios guiados mais eficientes. Um fator decisivo, gente, para colocar a fibra ótica é o seguinte: eu preciso colocar uma fibra ótica num chão de fábrica, onde eu tenho equipamentos gerando ruídos, gerando variação de frequência, de tensão, campo magnético. Então eu tenho uma série de fatores que vão prejudicar a comunicação. E eu não posso, por exemplo, utilizar determinadas frequências para transportar sem fio. Então eu consigo, com a fibra ótica, né, o cenário ideal. Existia aí um mito de que a fibra ótica é muito cara. Hoje, comparada com a transmissão par trançado, se você for utilizar um padrão com alta velocidade, essa diferença econômica já praticamente não existe. A maioria dos autores já fala o seguinte: melhor é você usar a fibra ótica, a não ser que você tenha um impedimento relativo ao serviço. A transmissão via rede sem fio depende do cenário. Então posso perguntar na prova um cenário envolvendo cabeamento. Quando é que você utiliza a transmissão sem fio e ela é predominante, ou seja, ela é a melhor opção? Quando você não consegue passar o meio, você não pode mudar esse meio. Você tem um abismo lá, não tem jeito de passar cabo, não tem como passar esse cabo, ou você tem alguma forma de prejudicar esse equipamento, de estragar, de danificar, e você utiliza a rede sem fio. Qual o problema da rede sem fio? Eu estou utilizando um canal amplo, sujeito a interferências. Então tem outros riscos. Se eu quiser transportar com uma distância muito longa, utilizando rede sem fio, eu estou sujeito a intempéries muito maiores do que quando eu utilizo meio guiado, eu posso proteger esse meio. Então a fibra ótica é eficiente quando você tem um cenário, né, que você tem muitos ruídos, mas você consegue pelo menos passar esse cabo. Senão não vai conseguir efetivamente comunicar. Professor, Oi? o sinal digital também tem diferença? Como assim? Se é analógico, tem diferença. Digital também? Na verdade, veja bem, os mesmos processos que podem prejudicar a onda, ou seja, a reprodução da onda na origem até o destino onde você vai ser lido, são os mesmos. O que você tem geralmente no meio digital, né, é um conjunto de tecnologia mais eficiente para transportar. Então, se você tem um local com muito ruído para os cabos, né, você tem um par metálico, e você está transportando um sinal analógico, você pode, por exemplo, utilizar a codificação por fase para transportar. E aí você vai ter uma eficiência muito grande. Se você for comparar esse meio com um que usa amplitude e o sinal é digital, qual vai ser mais eficiente? O da fase, porque a fase sofre menos ruído. Mas vai depender do tipo de ruído. Então você dizer assim, um é melhor do que o outro, vai depender do meio e da tecnologia que você está comparando. Se você pegar o melhor que existe no mercado, o que você vai ter como eficiência muito grande é que os meios de transmissão digital trabalham com frequências maiores. Normalmente tem também cabos mais curtos, você não vai conseguir atingir, né, a mesma distância que os analógicos. O que existe em relação ao analógico é importante é o seguinte, é aproveitamento. Alguém já tinha implantado uma rede todinha analógica. Então, usando essa rede analógica, reduz o custo da comunicação. Se você vai implantar, normalmente você utiliza uma transmissão digital. Podem observar que as telecoms, elas estão em expansão mais do cenário digital do que do analógico. O analógico é o que ficou remanescente do passado dela. É mais tecnologia hoje em dia. Métodos de
Comutação. Pessoal, só para a gente facilmente fechar isso aqui, dá um exemplo de comutador. Oi? Computador. Bom mesmo, computador que vocês conhecem, que a gente já falou aqui. Comutador. O switch, na verdade. O hub, se você for olhar, o hub é um barramento, porque ele repete em todas as portas. O melhor comutador, ou o mais próximo da gente, é o switch. O que ele faz? Entra comunicação por diversas portas, e sai em diversas portas. Então, o roteador acaba comutando, sim, comutação por pacote computador. Então, os comutadores podem ser de circuito, quando liga um circuito, a telefonia convencional, comutação por pacote, e aí você fecha-se um circuito para transportar esse pacote, comutação com mensagem. Pessoal, está na hora da chamada.